Eu já fiz um vídeo sobre os melhores filmes do Rei Arthur. Já fiz 2 vídeos sobre os livros, tanto da literatura contemporânea quanto da literatura medieval. Mas no vídeo de hoje, um dos vídeos mais pedidos no canal, vamos falar sobre as histórias em quadrinhos que envolvem o Rei Arthur. Ou melhor dizendo, aquelas que se tratam do Rei Arthur. Vamos de Hal Foster a Neil Gaiman. Quer saber mais? Fica aí no vídeo. Le chevalier s'ennuie l'arrêt, va chevauchant par la forêt. Hoje é dia de cultura e se você gosta de histórias de heróis e heroínas da humanidade, já se inscreve no canal, aciona o sininho para não perder nenhum dos grandes vídeos que faremos por aqui, especialmente, é claro, se você gosta do Rei Arthur, das histórias do Reino de Logres, dos Cavaleiros, da Távola Redonda e da Saga do Graal. No vídeo de hoje, vamos falar sobre as maiores histórias em quadrinhos, pelo menos aquelas que eu conheço, sobre o Rei Arthur. Mas antes eu gostaria de explicar para aqueles que já estão aqui há um tempo no canal o que houve com o meu olho. É o seguinte, eu tive um acidente, bati a cabeça, fiquei desorientado aí por um tempo, mas agora já estou bem e o meu cérebro já está normal, pelo menos aparentemente. Mas o interessante é que quando eu acordei de verdade, fiquei ali consciente, o médico falou para mim que eu bati a cabeça e tal, a primeira coisa que veio na minha cabeça, a primeira história, foi a história do Batman naquela série Silêncio, né, Hush, onde o Batman tem também uma concussão, ele tem que fazer uma cirurgia, eu não precisei, mas eu lembro que o Dr. Elliot foi lá e fez a cirurgia nele, deu tudo certo, e eu pensei, se o Batman ficou bem, eu vou ficar bem também. Eu devia tomar mais cuidado com essa comparação, mas eu já sabia que ia ficar tudo certo, porque eu falei, o Batman teve uma concussão também e voltou a ser Batman, então eu vou voltar a ser eu, tá tudo certo. Então vamos ao tema principal. As melhores histórias em quadrinhos do Rei Arthur. É importante dizer aqui que existe muita coisa e com certeza eu não vi todas. Inclusive, eu queria dizer que teve uma produção recente que chegou aí, que fez um estardalhaço grandioso, só que eu não tive acesso, o algoritmo não me alcançou, quando lançou eu nem fiquei sabendo. As Crônicas de Excalibur, teve volume 1 e volume 2, eu não acho mais volume 1 para comprar em nenhum lugar, queria tentar achar antes de fazer esse vídeo, mas não encontrei. A crítica do volume 1 é muito boa, mas a crítica do volume 2 fala que deixou a desejar um pouquinho. De qualquer forma, eu vou encontrar para falar aqui no canal no futuro, mas não está aqui na lista de hoje. E outra coisa que eu queria falar também é que, quando a gente fala das grandes editoras, né, Marvel, DC, existem sim referências ao mito arturiano, mas não é disso que eu vou falar, não é das referências que teve ali, sei lá, o Dr. Vundum lá, o Dr. Destino enfrenta a Morgana, ou sei lá quem. Vou dizer sim dos 2 principais, que são canônicos, né, que faz parte da cronologia da Marvel e da DC. Na parte da Marvel é o Capitão Britânia, que foi aí convocado pelo Merlin, que eu particularmente não gosto, acho que foi muito forçada a história para conquistar o público britânico, mas depois eles fizeram reformulações, onde se tornou uma polícia multiversal, então tem vários capitães britânicos para tudo quanto é lado aí, vários multiversos que o Merlin convocou para todos, para proteger o multiverso em todas as áreas. É bacana, mas mesmo assim nunca me chamou a atenção. Por outro lado, nós temos o que o Jack Kirby fez, tá? O Jack Kirby, ele fez o Etrigan. O Etrigan, é muito bacana a história do Etrigan, que é um demônio invocado por Merlin para enfrentar aí o Morgana e suas forças malignas na queda da Távola Redonda. É bacana porque sempre nas histórias do Etrigan vai aparecendo ali o Merlin para ensinar ele, para falar com ele. O Merlin até entrega para ele no começo da história o livro da eternidade e tudo mais. E olha só, é o próprio Jack Kirby que está falando aí sobre a cultura do mito arturiano. Bem bacana, mas, como eu falei, são referências, não se trata em si do tema dos mitos arturianos. Vou falar aqui sobre os quadrinhos que são sobre o Rei Arthur e seus cavaleiros. Eu vou começar com talvez o melhor de todos, ou pelo menos aquele que mais fez história nos quadrinhos. Estou falando, é claro, de Hal Foster, com a sua magnífica obra O Príncipe Valente. Pessoal, Hal Foster, ele era um pintor que ele, por um momento de necessidade, começou a trabalhar com quadrinhos, começou a desenhar Tarzan, e ele fez, claro, um trabalho fenomenal como desenhista, um pintor ali fazendo quadrinhos de jornal. É algo assim muito bem desenhado, muitos detalhes maravilhosos, que ele fazia lá no Tarzan, só que ele não gostava dos roteiros, ele achava muito bobinho, realmente era. Aí então ele foi convidado para fazer sua própria obra, e ele fez então O Príncipe Valente.
Essa obra do Príncipe Valente é tão interessante que o próprio rei da Inglaterra falou que o canadense Hal Foster contribuiu mais para a cultura inglesa, para a literatura inglesa, do que muitos ingleses por aí. Então, essa obra do Príncipe Valente de Hal Foster eu coloco aqui como um dos melhores quadrinhos que envolvem o Rei Arthur, ou melhor dizendo, que é sobre o Rei Arthur, né? Porque o Príncipe Valente, ou o Valiant, ele é um príncipe destronado e ele então, pobre, sem ter sua nobreza designada, sua nobreza registrada, ele tem que conquistar aí todos os caminhos para se tornar um cavaleiro na corte de Arthur. E é um trabalho excepcional de Hal Foster, envolve o Rei Arthur aí na sua versão mais bonita e mais aventuresca, eu gosto bastante, então vou dizer aqui para vocês que é um dos melhores materiais sobre o Rei Arthur. Esse quadrinho aqui tem um valor histórico para o nosso canal, não esse aqui especificamente, mas o Príncipe Valente, que há muitos anos atrás um amigo entregou ao meu pai, quando ele era jovem ainda, esse quadrinho do Príncipe Valente, e ele começou a ler, ele se apaixonou e inclusive começou a buscar as histórias do Rei Arthur por causa das histórias do Príncipe Valente. Então, se eu hoje conheço e gosto das histórias do Rei Arthur, se quando eu era criança meu pai me contava e eu ficava com os olhos brilhando, era porque ele havia lido O Príncipe Valente. Então tem um valor histórico aí não só para as histórias em quadrinhos, mas também para o canal Cultura Heróica. Olha só que bacana. Pra quem sabe, eu já contei aqui no canal sobre a história de Ivain, o Cavaleiro do Leão, e tem um quadrinho que inclusive eu usei alguns quadros lá no vídeo sobre Ivain, que é esse aqui, feito pelo M.T. Anderson e Andrea Offerman. Eu não sei se assim se pronuncia, mas pessoal, é um quadrinho muito bacana, muito legal. Vou mostrar aqui alguns quadros. Mostra aqui o Ivain enlouquecendo. A história de Ivain é uma das mais belas, tanto do Mabinogion, quanto também pela recompilação aí de Chrétien de Troyes, que é o grande escritor aí do Rei Arthur. E esse quadrinho aqui, ele refaz o mito de Chrétien de Troyes, a versão de Chrétien de Troyes, a versão francesa, aqui em quadrinhos. É um material excelente. Infelizmente ainda não tem em português, eu não sei se vai chegar, mas porque não é um público ainda muito conhecido. Mas esse material aqui tá fácil de achar na Amazon em inglês, para quem gosta de inglês, para quem gosta da história de Ivain, ou até para quem já assistiu o meu vídeo, conhece a história, mas quer ver os quadros, quer ver o desenho, dá para acompanhar. É muito bacana. Eu gosto bastante dessa história de Ivain. É uma das minhas histórias favoritas do Rei Arthur, né? A história de Olwen ou Ivain. E tá aqui o material desse quadrinho aqui do M.T. Anderson e da Andrea Offerman. Eu só tenho uma crítica a esse quadrinho, que o final é uma questão de interpretação. Quem leu a obra de Chrétien de Troyes e vê o final, e quem lê esse quadrinho e vê o que eles fazem no final, aqui eles tomam uma decisão que não é tomada na obra original de Chrétien de Troyes. Eu fui reler depois pensando, pô, será que é isso mesmo? E realmente é uma questão de interpretação. E foi o que eu interpretei, foi diferente, mas ainda assim é uma obra muito bonita, muito gostosa de ler, muito gostosa de se acompanhar. É uma recomendação e tá aqui entre os melhores quadrinhos do Rei Arthur, dos temas arturianos. Agora eu vou falar de um que o autor é mais importante que a obra. O autor é bem conhecido mesmo. Para quem conhece, aí temos o Neil Gaiman, tá? Nossa, é o cara que é o cara do momento, é o autor do momento. Ele lançou alguns anos atrás aí esse livro de mitologia nórdica, que por ser Neil Gaiman fez tanto sucesso que já fizeram adaptação em quadrinhos. Aqui tá o volume 1 e 2, acho que vão ser 6. Tá em inglês ainda, tô acompanhando aqui, tô lendo, tô gostando pra caramba. Eu gosto muito de Neil Gaiman, sou apaixonado. Pra quem não sabe, Neil Gaiman, ele é o grande autor da obra Sandman, que tá chegando aí na Netflix, tá? Vai chegar essa semana aí. Acho que quando esse vídeo estiver no ar já vai ter lançado. Eu, inclusive, quero fazer um vídeo sobre Neil Gaiman, sobre Sandman, que é uma obra que une literatura e quadrinhos. É um dos quadrinhos mais multipremiados das histórias em quadrinhos. Então é muito especial, é uma coisa muito bonita, muito poética, e vai ter a série Netflix. E obviamente, quem leu Sandman sabe que ficou faltando. Pô, o Neil Gaiman é britânico, o cara tinha que fazer uma história que envolvesse o Rei Arthur, e ele não fez. Eu senti falta nas obras de Sandman, não tem. Então ficou faltando a história do Neil Gaiman envolvendo os mitos arturianos, e aqui está. Ele escreveu essa história aqui, é bem recente, eu acho que lançou no passado, chamada Chivalry, ou Cavalaria, né, Chivalry, que é uma história bem peculiar e lembra muito Sandman, parece uma edição do Sandman, faltou ele colocar isso aqui dentro do Sandman, tá? Essa história aqui é uma senhora que compra num brechó nada menos do que o Santo Graal. Ela encontra lá o cálice, ela acha bonito, ela coloca na estante dela e ela acha maravilhoso e perfeito para a estante, o que estava faltando na sala dela. E obviamente nós estamos falando do Graal,
quem chega lá para pegar o Graal é o Galahad. Ele bate na porta e pergunta se ele poderia levar, porque ele era um cavaleiro do rei Arthur que estava buscando aquela peça, e ela fala que não, porque aquela peça era maravilhosa, ela comprou no brechó e foi perfeito para a estante e estava ali, inclusive chamava a atenção das visitas, então não daria aquele Graal por nada. É uma história assim muito bonita, peculiar e a cara do Neil Gaiman. Então é uma história bem bacana, recomendo bastante. É desenhado pelo Colin Doran e os desenhos são muito bonitos. E como eu falei, pessoal, parece Sandman. Então quem gosta de Sandman vai adorar essa edição aqui de Chivalry, ou Cavalaria. Infelizmente, como eu falei, não tem em português, mas é um material essencial aí para quem lê inglês e gosta dos mitos arturianos. Eu deixei o melhor para o final. Aqui agora deixei as duas melhores coleções do Rei Arthur. Uma que é a mais famosa, mais badalada, mais prestigiada e mais conhecida das histórias em quadrinhos, e a outra, a melhor de todas. Vou começar com a mais badalada, que é aquela que todo mundo conhece, que faz parte, inclusive, foi essencial para a história das histórias em quadrinhos. Claro que eu estou falando daquela obra feita pelo Mike Barr e Brian Boland, Camelot 3000. O meu encadernado está emprestado, então eu vou estar aqui mostrando as minhas edições da Abril, antiguinhas, pequenininhas, tá? Então olha só, Camelot 3000 é uma história que se passa no ano 3000 e ele pega uma premissa maravilhosa. Na verdade, eu devo dizer que Camelot 3000 tem a melhor premissa das histórias em quadrinhos sobre o Rei Arthur que eu já vi. A premissa é ótima. Porque como a gente já viu lá na Morte de Arthur, de Thomas Malory, e também na Vulgata Francesa, e até mesmo nas histórias de T.H. White, lá fala que o Rei Arthur é o único e eterno rei. Ele vai voltar quando o seu povo mais precisar. Então, no ano 3000, a Terra é invadida por alienígenas e está lá o Rei Arthur retornando para salvar o seu povo, que nesse caso, eu achei isso bacana, é a humanidade. Isso é muito bacana, tem uma cena lá que ele tira a espada Excalibur no meio das Nações Unidas para mostrar que ele realmente era o Rei Arthur. Ele chama Merlin, o Merlin faz os colares lá que faz as consciências dos cavaleiros voltar na sua reencarnação. E, pessoal, é uma premissa fantástica. E devo dizer que é revolucionário porque a DC Comics queria fazer uma experimentação na época que os quadrinhos era algo meio infantil, meio bobinho, então ele foi tentar fazer algo para um público mais adulto. Porque na época dos anos 80 estava surgindo aí, tinha Maus de um lado, tinha quadrinhos mais adultos surgindo por aí. E ele faz, então, a DC, ela faz esse experimento de lançar uma maxi-série direto para as comic shops. Então não tinha o Comic Code Authority, que era uma censura. Então não tinha, então eles podiam falar de temas mais pesados, de temas mais adultos. E foi um teste para ver se dava certo. Deu certo. Então se você gosta hoje de Watchmen, se você gosta de Sandman, que eu já citei, o Monstro do Pântano, o material de Alan Moore, o material do Neil Gaiman, o material do Frank Miller, tanto no Demolidor como em Batman. Pessoal, isso só foi possível, as editoras só viram que era possível trabalhar temas mais adultos por causa de Camelot 3000. Então a sua força histórica para as histórias em quadrinhos não tem o que falar, pessoal. É fundamental para as histórias em quadrinhos Camelot 3000. Agora, minha opinião, a história é boa? Olha, a premissa me cativou na hora. Eu lembro que eu li isso aqui quando era criança, eu falei, cara, que genial, fantástico essa premissa. Mas existe uma trama principal que ela é tomada por tramas secundárias das personagens. Isso me incomodou bastante. Por exemplo, nós temos lá os cavaleiros se unindo com o Rei Arthur para enfrentar o Mordred, para enfrentar os problemas que estão surgindo, os alienígenas que são unidos aí por Mordred e Morgana. Mas, poxa, e aí a história para falar do romance de Lancelot e Guinevere, que é uma coisa que a gente já sabe, que é uma coisa que a gente sabe que vai acontecer, que seja, clichê e tudo mais. Mas, poxa, fica tão presa às histórias das personagens, aos dilemas que elas estão tendo ali, que me incomoda porque ficou mostrando o pior que tem nos livros medievais. Se a gente escuta ou vê ou lê os mitos mais antigos, lá da mitologia celta, galega, não é assim, tá? Os cavaleiros são muito mais pé no chão. E acaba que essa história aqui ficou muito melosa. Eu, pelo menos, achei que o dilema, a lamentação das personagens, o sofrimento que elas tinham, ficou algo muito pesado que me tirou da trama principal, tá? Então, por isso que eu não acho a melhor história do Rei Arthur aí. É o mais badalado, mais conhecido, mas não é o melhor quadrinho das histórias do Rei Arthur. E aí, então, você me pergunta, qual é a melhor revista de histórias em quadrinhos sobre o Rei Arthur? A resposta é simples e está na ponta da língua.
Arthur, uma epopeia celta. Pessoal, esse material aqui é excepcional, é excelente. Eu tenho aqui o gringo também, porque eu vou explicar até porque que é difícil de achar. Na verdade é fácil, tá? O material gringo aqui que é muito mais bonito, muito mais bem acabado, as páginas são mais bem feitas. Arthur, uma epopeia celta é um compilado aí de 9 edições, pelo menos lá fora foram 9 edições. Aqui no Brasil foram 7, nessa editora aqui chamada Golconda, nunca ouviu falar. É um material do David Chauvel e do Jerome Lereculey, desenhista, que conta a história dos cavaleiros do rei Arthur. Pessoal, nós temos aí desde a história de Merlin, como Merlin nasceu, o nascimento de Merlin. Eu até usei algum desses quadros aqui. Na verdade, em quase todos os vídeos aqui do canal, eu usei os quadros aqui dessa coleção. Arthur, uma epopeia celta. Nós temos Merlin o Louco, Arthur o Combatente, que é a segunda edição que conta a história de Arthur. Nós temos Eric e Enid, né, aqui Geraint e Enid, que é também uma história do Mabinogion. Tristão e Isolda, que é uma edição assim fantástica, excepcional. Tristão e Isolda aqui dessa edição, é muito bonito. Cilwch e Olwen, que eu já contei aqui no canal, que é uma história muito famosa lá no país de Gales. Que a gente não conhece muito aqui no Brasil, mas eu já fiz um vídeo aqui no canal, vai lá assistir para você não perder. Nós temos também Gwalchmai, que é Gawain, a gente sabe, né? Então a história do Cavaleiro Verde vai estar aqui também adaptada. É claro que é bem diferente do que a gente está acostumado. Por que eu considero o Arthur, uma epopeia celta, a melhor revista de histórias em quadrinhos do Rei Arthur? Porque de todos que eu citei até aqui, esse é aquele que traz aquele frescor, aquela beleza que os contos arturianos têm. Os contos arturianos falam de homens e mulheres tentando serem melhores, tentando buscar virtudes cavalheirescas, buscar resolver dilemas, superando suas limitações, e é uma coisa assim fantástica. E esse quadrinho tem isso. Vale a pena. É um material excelente, excepcional. Não sei por que não foi reeditado ainda. Como eu falei, é o melhor porque traz esse frescor do rei Arthur, dos contos arturianos, da beleza, da virtude arturiana como um todo, das damas e dos cavaleiros arturianos, dos cavaleiros da Távola Redonda, buscando aí ser a expressão máxima da virtude humana. E nessas histórias desse quadrinho europeu, tem. Então vale muito a pena. Pessoal, com certeza deixei passar algum quadrinho que eu não vi, que eu não li, deve ter muito mais por aí. Deixa aí nos comentários qual quadrinho ficou faltando que eu vou atrás. E eu queria agradecer muito, o canal fez 1 ano aí recentemente, já fiz um vídeo aqui do 1 ano do canal Cultura Heróica. E deixa um like aí se você gostou desse vídeo, que a gente vai continuar fazendo esse trabalho aqui maravilhoso. Como eu sempre falo, comentem, porque responder comentário me motiva muito, bastante. Eu gosto bastante de ouvir vocês, o que vocês estão achando, o que vocês acham desse trabalho que a gente faz aqui, se vocês estão gostando do material, se vocês concordam com tudo que eu falei. Aliás, para você, Camelot 3000, tirando a importância histórica, porque realmente é uma importância assim fundamental, é uma história realmente boa? Vocês gostam da história de Camelot 3000? Deixa aí nos comentários. E como eu sempre falo, a melhor coisa que tem nos contos arturianos, que faz esse quadrinho que eu falei por último ser o melhor, é esse frescor da virtude. Falar sobre temas no ser humano na sua melhor expressão, que é a expressão do herói. Porque ser herói é uma escolha.